Evangelho e as aflições humanas. Morte de Lázaro. Em João 11, 1-57. Jesus é chamado por Maria e Marta. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. João 11, 1 e 2. As irmãs de Lázaro enviaram um mensageiro a Jesus para informar-lhe que Lázaro estava doente. Assim diz o Evangelho: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Pastorino relata que o verbo aqui utilizado no sentido de amar foi philin, que tem o significado de amar com amizade. O tempo de viagem entre o local em que estava o mestre e a casa dos irmãos Maria, Marta e Lázaro era de 2 dias. Avalia-se então que o mensageiro levou 2 dias para chegar até Jesus e entregar-lhe a mensagem. Assim está no Evangelho. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11, 6. Isso antes de seguir para Betânia. Depois são mais 2 dias para chegar ao seu destino, a casa de Maria, Marta e Lázaro. Entre o chamado de Maria e Marta e a chegada do mestre, havia decorrido 6 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias. Em João 11, 39, Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Palavras de Jesus. Ao saber que Lázaro estava enfermo, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. João 11, 4. Pastorino relata que mais provável que a expressão de Jesus tenha sido: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por qual razão seria mais provável? Tendo em conta que Jesus não teria trazido para si o desejo de ser glorificado, pois seria uma demonstração de vaidade e orgulho. Em outras curas que promoveu, recomendava que nada dissessem a pessoa alguma. Não faria sentido o mestre buscar ou glorificar-se ao acordar Lázaro de seu adormecimento pela enfermidade. Depois de 2 dias ali, Jesus chama seus discípulos para seguirem para a Judéia. O mestre queria que a humanidade reconhecesse sua missão por meio de suas obras. Citando João, mais uma vez: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Entendimento dos discípulos. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Vamos buscar entendimento a respeito desse tema. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Refletindo. Se andamos à noite, simbolizando a sombra que existe em nós, expressão por vezes utilizada por Joana de Ângeles, referindo-se à nossa escuridão espiritual, falta de esclarecimento, de iluminação interior, nós tropeçamos, pois falta-nos a luz própria proporcionada pela fé, pela esperança, pelo conteúdo evangélico em nossa alma. Assim falou e depois disse-lhes, mais uma vez citando João: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Refletindo, quando então afirma que Lázaro está morto, ele acrescenta uma reflexão de suma importância no contexto desse estudo.
e folgo por vós de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Não estando presente enquanto Lázaro estiver enfermo, foi oferecida ao Mestre a oportunidade de mostrar a glória e o poder de Deus através do seu amor. Citando aqui João 10, 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Chegada a Betânia. Citando agora João novamente. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, teu irmão há de ressuscitar. Refletindo. Aqui nós identificamos uma firme fé inabalável. A fé que tem em si a esperança da realização. Confiança plena em Deus e em Jesus como seu instrumento para a expressão do amor, do poder e misericórdia. Não obstante não ter Jesus estado presente de forma imediata à solicitação de sua presença para atender ao chamado das irmãs Maria e Marta, elas mantiveram a certeza de que, estando ele presente, mesmo após a morte do irmão, o Mestre pediria ao Pai a vida de Lázaro e essa lhe seria concedida. Reflexões complementares. Ao longo de nossa existência, por inúmeras vezes, vemo-nos em dificuldades, situações por vezes consideradas sem soluções, erros que não conseguiríamos reparar por nós mesmos, pois sentimos-nos frágeis tanto emocional quanto física e espiritualmente. Percebemos-nos sem norte, sem apoio, entregamos-nos ao desânimo e consideramos-nos desvalidos. Buscamos apoio em informações disponíveis a respeito de trabalhadores na seara do Cristo. São-nos apresentadas várias personalidades de vulto no trilhar terreno, que se mostraram fortes, com fé verdadeira e efetiva, determinados no trabalho edificante e de caridade no seu sentido mais profundo, amor em ação. Buscamos conhecer suas histórias, encantando-nos com seus feitos e sua dedicação na divulgação do Evangelho do Cristo. Temos admiração por suas capacidades de desapego por questões pessoais, dirigindo suas ações principalmente para o outro, para o próximo, como apregoou o Mestre. Esta admiração, por vezes, deixa-nos tão conectados a eles que nos esquecemos da participação que nos foi oportunizada para esse caminhar, como compromissos assumidos em planos sutis, na preparação do nosso retorno ao plano material para a nossa própria busca pela elevação espiritual e moral, metas a serem cumpridas por nós, indelegáveis. Devemos nos lembrar sempre de que essas oportunidades fazem parte de um plano divino para nossas vidas. O Pai tem uma missão muito especial para cada um de nós: encontrarmos o reino de Deus em nós, atingirmos a condição de espíritos puros e sermos felizes. Chega um momento em que buscamos o auxílio de Deus, oramos, mas ainda sem convicção de sermos atendidos. Mesmo assim, somos acolhidos pela misericórdia do Pai através de seus prepostos, nossos amigos espirituais, como um ombro amigo que nos ouve e consola, seja em atendimento aos nossos anseios de cura ou em solução a alguns de nossos problemas. O alcance de uma presença efetiva no atendimento pleno de nossos anseios depende de vários fatores, como, por exemplo, o atendimento ao nosso pedido estaria em consonância ao programado para a existência presente? Poderia ser um desvio dos nossos compromissos assumidos ou a nós oferecidos para que alcancemos melhores condições espirituais no processo evolutivo? Está contemplado nas diretrizes preconizadas pelo Mestre em seus ensinamentos? Outras circunstâncias previstas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Devemos ter consciência de que o Pai sempre tem como meta o encontro de nossa alma com os fundamentos indispensáveis ao atingimento da pureza do espírito que somos. É certo que sempre temos o auxílio do plano maior da vida, em qualquer circunstância, mas nem sempre temos consciência dessa graça, pois, por vezes, não corresponde exatamente ao que pedimos e cremos não ter obtido a ajuda solicitada. Devemos, por certo, crer que o auxílio sempre está presente em nossas vidas, mesmo que se apresente tão somente como um lenitivo às dores pelas quais somos acometidos. Por vezes, queremos a cura de nossos males, das doenças. No entanto, devemos ter presente que muitas das dores e doenças fomos nós mesmos que as solicitamos por remédio para nossos resgates e reparações. Faz-se imprescindível que compreendamos e acolhamos como certo.
Somos sempre agraciados pela misericórdia do Pai. Inevitavelmente, nossas preces são sempre ouvidas e respondidas. A coragem, a força de vontade, a esperança são-nos inspiradas para que prossigamos no nosso caminhar com mais segurança e determinação. Devemos ter um olhar especial para o que nos acontece. É quando Deus opera em nós uma grande bênção e podemos estar sendo instrumentos para a glória do Pai e não percebemos, acreditando nossos sucessos a nós mesmos. Esta bênção poderá se apresentar na forma como nós retomamos nossas vidas a partir da descoberta da beleza dos ensinamentos do Mestre e da renovação que esta percepção proporciona doravante para o nosso caminhar. Traz-nos segurança e esperança, fortalece a nossa fé. O Pai é glorificado em nós e por nós. Seremos instrumentos de sensibilização daqueles com quem convivemos. Novos olhares se dirigem a nós ao nos identificarem com um ser novo que se apresenta e desperta em nossos companheiros de jornada a curiosidade para compreender o que se deu, mesmo que não estejam ainda preparados para compreender de forma plena. Por vezes estamos conscientes da grandeza da graça recebida e chegamos até a dizer: o que fiz para merecer? E a resposta que nos é oferecida pode ser: não fez ainda. É quando então devemos assumir novos propósitos, novos caminhos. A sinceridade no comprometimento na seara do Mestre é o nosso estandarte para a abertura de novos caminhos. A verdadeira transformação espiritual, moral e emocional será a nossa apresentação por onde transitarmos. A felicidade se fará presente em nossas vidas por reconhecermos-nos como novas almas, o ser que se mostra renovado, renascido. Citando João mais uma vez, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Capítulo 3, versículo 3. Temos ainda as palavras de Jesus em João 11:41. Pai, graças te dou por me teres ouvido. Finalizando nossas reflexões, deixamos aqui uma indagação. Será que também manifestamos nossa gratidão a Deus?